Então vamos fazer 3 questões da prova de auditor fiscal do trabalho, não só para você que esteja se preparando para esta prova específica, mas para você que vai fazer qualquer prova do CESP e não só para você que vai fazer outras provas do CESP, mas para você que vai fazer qualquer prova de concurso, afinal o português está em todas as provas e o assunto, independentemente da maneira como é cobrado, é o mesmo. Então, vamos lá. Primeira questão, concordância verbal, pausa o vídeo, resolve e volta aqui. Beleza? Maravilha? Então olha o que ele fez. Cara, você viu, eu não coloquei pra você o trecho do texto, era só pra você entender o que estava rolando. Ele queria saber, cada um dos itens abaixo, eram 4 itens, apresenta uma proposta de reescrita. Caco, mas eu não tenho texto. Como que eu vou saber se está de acordo ou não com as ideias originais do texto? Cara, lembra o que eu já falei pra você em outros vídeos. Nessas questões em que ele pede para ver se está de acordo tanto gramaticalmente quanto pelo sentido do texto, primeiro, julgue gramaticalmente, beleza? Porque gramaticalmente é mais objetivo. Você vai lá, vê uma concordância, vê uma regência, vê uma pontuação, vê um acento grave, enfim, é mais objetivo. Se não der, se não identificar nenhum problema gramatical, aí você volta e vai para o sentido, porque às vezes o sentido pode ser algo mais subjetivo, às vezes tem que considerar o parágrafo inteiro, às vezes ver como aquilo se enquadra no texto inteiro, enfim, é um pouco mais trabalhoso de fato, muitas vezes a gente julgar pela semântica. Então, primeiro de tudo, vai para a gramática, se gramaticalmente resolver, tá feito. E cara, aí a gente tem aquele ponto que eu também já vou deixar aqui para você na descrição do vídeo, um outro vídeo chamado o arroz feijão da concordância verbal. O arroz feijão da concordância verbal. Vou deixar para você esse link na descrição do vídeo. Que ele faz exatamente isso. Cara, esse é o básico de concordância. Primeiro ponto que você vai considerar em questão de concordância é isso. O cara coloca um núcleo no singular, um monte de adjuntos no plural e um verbo no plural. Ou o inverso. Um núcleo no plural, um monte de adjuntos no singular e o verbo no singular. Ou seja, ele vai tentar te enganar pelo ouvido. Mas olha para o verbo e procura o núcleo. Que é o que ele fez aí. A simples declaração formal das liberdades nos documentos e nas legislações ruíam frente à fatal exclusão econômica. Cara, olha o que ele faz. Ele coloca lá o simples declaração, núcleo, declaração, a declaração. Só que ele coloca um monte de adjuntos no plural. Nos documentos e nas legislações ruíam e joga o verbo concordando com quem está mais próximo. Muitas vezes o ouvido não reclama, mas você vai fazer o quê? Olha para o verbo e fala quem é o sujeito. Combinou? Combinou, legal. Próximo verbo. Quem é o sujeito? Combinou? Combinou. Vai verbo por verbo. Aí você não se engane, você não se deixa enganar por esse arroz feijão da concordância verbal. Vou deixar para você o link aqui na descrição para você treinar mais esse ponto da concordância. Beleza? Errado, então, o primeiro ponto que a gente escolheu aqui da prova do auditor fiscal. E esse próximo também concordância. Pausa o vídeo, resolve e volta aqui. Fez? Maravilha? Cara, bem mais simples até do que a outra, né? Mas pois é, era a prova, estava na prova. A prova de auditor fiscal do trabalho, estava lá. Uma delas decorre da amplitude do processo de reestruturação produtiva iniciada na década de 90 do século passado, que afeta principalmente o emprego industrial, cuja redução massiva tem rebatimentos negativos e incide mais sobre os homens do que sobre as mulheres. Cara, pensa, quem é o sujeito dos verbos ter e incide? Ok, o sujeito do incide está oculto, retomando o mesmo termo. Mas quem é o referente dele? A redução massiva. Cara, mas não é o emprego industrial? Não, o cuja retoma emprego industrial. Ok, então o que a gente tem nesse cuja redução massiva? Está escrito aí, a redução massiva do emprego industrial. Só que daí ele trocou do emprego industrial pelo cuja, maravilha, com valor de posse, de alguém. Tranquila, perfeita a construção. Talvez, se por acaso você confundiu, você pode ter imaginado que esse tem o incide retoma o emprego industrial. E lembra, não é o emprego industrial que causa isso, é a redução massiva do emprego industrial tem rebatimentos negativos e incide mais sobre os homens do que sobre as mulheres. É a redução que é o núcleo. Então, com certeza, as formas verbais têm e incide estão no singular, porque concordam com o termo redução massiva. Beleza? Vamos para mais uma, terceirinha. Olha lá, pausa o vídeo, faz aí.
Cara, essa aí sai um pouco da questão da concordância, mas como me enviaram essa questão, eu resolvi aproveitar e já colocar nesse vídeo que era da mesma prova. O emprego em atividades de tempo parcial atrairia prioritariamente as mulheres, pois permitiria compatibilizar trabalho doméstico e trabalho remunerado. Como mão de obra secundária, as mulheres aceitariam salários inferiores, o que atenderia mais imediatamente à demanda dos setores público e privado. Cara, você percebe, quando ele põe o que atenderia mais imediatamente à demanda dos setores público e privado, esse o é um pronome demonstrativo, retomando a ideia de as mulheres aceitarem salários inferiores. Ok? Então, as mulheres aceitariam salários inferiores. Isso, esse fato, o fato de as mulheres aceitarem salários inferiores, atenderia mais imediatamente à demanda dos setores público e privado. Então o pronome retoma a ideia de aceitar salários inferiores. Tudo bem. O que ele me propõe? Ele me propõe trocar esse o que por um que. Vamos trabalhar primeiro com a questão semântica, tá? Que atendem. Bom, se eu coloco aceitariam salários inferiores que atendem mais imediatamente à demanda dos setores público e privado, esse que passaria a retomar salários inferiores, e não o fato de as mulheres aceitarem salários inferiores, mas só salários inferiores. Então a gente teria os salários inferiores atendem mais imediatamente à demanda dos setores público e privado. Muda gramaticalmente a referência? Sim. Porém, mantém a correção gramatical? Pela concordância, sim. Mantém a coerência do texto? Manteria a coerência do texto se eu dissesse que as mulheres aceitariam salários inferiores e esses salários inferiores atendem mais imediatamente à demanda? Mantém a coerência do texto. O fato de elas aceitarem, ou eles mesmos, enfim, o texto não seria de fato prejudicado. Por que então o gabarito está como errado? Pelo seguinte, a gente tem a questão aí não da concordância, mas do paralelismo. A gente tem um texto para considerar e quando ele tira um trecho do texto, lembra que qualquer proposta de reescrita deve ser enquadrada naquele texto como um todo. Então o que a gente tem? Todos os verbos dando o futuro do pretérito. Os verbos estão indicando, trabalhando com uma possibilidade, até mesmo o verbo da sentença que ele pediu para substituir. É uma possibilidade, está no futuro do pretérito. Então você tem, ele atrairia mais as mulheres, pois permitiria compatibilizar, e as mulheres aceitariam salários inferiores, e esses salários atenderiam mais imediatamente à demanda dos setores. Ele está todo no futuro do pretérito. Pegar um verbo só e trazer para o presente do indicativo, para o campo da certeza, da inquestionabilidade, vamos dizer assim, nesse caso estaria, né? Lembra que a gente tem todas as questões da embreagem dos tempos verbais, enfim, mas eu vou colocar para vocês também aqui na descrição do vídeo um outro vídeo falando da correlação de tempos verbais. Vou deixar esses dois vídeos para você, tá? Da correlação de tempos verbais e do arroz feijão da concordância, beleza? E você vai ver isso, cara. A correlação de tempos verbais é um assunto que entra na questão semântica. Então, se no texto todo ele já vem no futuro do pretérito dando essa característica, colocar um verbo ali no presente quebraria o paralelismo. Então, não posso considerar só esse períodozinho que ele colocou. Tenho de considerar que ele está em um todo. Daí ter vindo o gabarito corretamente errado, beleza? Correto. Então não é um problema de concordância essa questão, é um problema de paralelismo em relação à correlação dos tempos verbais. Espero ter deixado claras para vocês essas três questões da prova do Ministério do Trabalho, do Auditor Fiscal. E para qual prova você está se preparando? Que tal a gente fazer aqui algumas correções da prova que você quer? Pede para mim, deixa aqui nos comentários, porque o próximo vídeo pode ser para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.